2.400%. Este foi o aumento no número de visitantes às unidades de conservação federais, de acordo com o site dados.gov.br. Isso sem mencionar os parques nacionais, os parques estaduais e os parques municipais, ou seja, locais onde é possível a prática de atividades ao ar livre, como o trekking. Estamos falando de 1 milhão de pessoas que visitavam as unidades de conservação lá em 2000 e que em 2022, que são os últimos dados disponíveis, esse número saltou de 1 milhão para 25 milhões. E se você olhar o gráfico, você vai ver que essa curva é crescente desde então, com um pequeno declínio na época em que a gente teve a crise sanitária que afetou o mundo inteiro. Ou seja, existe uma busca crescente por atividades em meio à natureza, ao ar livre, e eu resolvi gravar esse vídeo por dois motivos muito específicos. O primeiro é a cara de espanto das pessoas ao longo de décadas praticando trekking. Quando eu falava, ou quando eu falo até hoje que eu pratico trekking, na minha concepção, as pessoas sabiam do que eu estava falando, mas na verdade eu percebi que não. Quando eu falo trekking, muita gente não faz a menor ideia do que seja o trekking. E o segundo motivo pelo qual eu estou gravando é você, porque eu acredito seriamente que o trekking pode transformar a sua vida. E o que é, afinal, o trekking? O trekking é uma atividade de caminhada em meio à natureza, ao ar livre, geralmente com superação de obstáculos, como atravessar um riacho, subir uma montanha, enfim. Mas que tem uma característica muito específica que o diferencia dos demais tipos de caminhada. O trekking é caracterizado pela pernoite na natureza, mas não é qualquer tipo de pernoite. Você carrega na sua mochila o seu sistema de dormir, o seu sistema de abrigo, vamos dizer. Você vai levar a sua barraca, você vai levar o seu colchonete, o seu saco de dormir, enfim, os itens que você tiver no seu sistema de dormir, de abrigo. Além disso, você leva também o seu sistema de cozinha, ou seja, o seu fogareiro, o seu alimento, coisas que em outros tipos de caminhada você não precisa, né? Então você tem locais aqui no Brasil onde você pode percorrer uma trilha e ficar num abrigo, num hostel, numa pousada ou até mesmo em casas de moradores em parques, como é o caso do Parque da Bocaina. Tem casas de moradores e pousadas lá dentro que você pode se hospedar. Aí já não é um trekking necessariamente. O trekking se caracteriza pela pernoite e você levando aquilo que você vai usar para dormir na mata. E a palavra trekking tem origem na expressão trekking, que surgiu na África do Sul no século XIX, quando os holandeses faziam longas caminhadas com o objetivo de explorar o continente africano. No Brasil, nós temos dois tipos principais de trekking. O primeiro é o trekking de regularidade, onde você tem um local, um percurso já conhecido e você tem que percorrer esse percurso num tempo pré-definido. Então tem os pontos de controle que vão aferindo se você está cumprindo com as regras pré-determinadas daquele trekking, né? E o segundo tipo é o trekking mais amplamente conhecido, que tem muito mais característica de uma atividade recreativa, de lazer, um hobby ou um estilo de vida, do que uma atividade como o trekking de regularidade, onde tem uma característica de competição muito maior. Aqui no Brasil, podemos ver diversas opiniões sobre as nomenclaturas dos tipos de caminhada. O trekking, como eu já disse, é uma caminhada que você faz em um ambiente ao ar livre, um outdoor, né, como o pessoal costuma dizer, mas com a característica específica de que você carrega nas costas, você carrega para a sua trilha o seu sistema de dormir. Já o hiking, o que acontece? O hiking, você dorme, você pode ou não, né? O hiking pode ser de um dia ou de vários dias. Qual é a diferença para o trekking? É que você dorme em albergues, em hospedagens, em casas, em abrigos e não num acampamento específico. Então, lá fora você tem o day hiking, que seria uma caminhada de um dia, o multi-day hike, ou seja, uma caminhada de vários dias, mas pernoitando, né? Quando a gente fala de hiking, sempre pernoitando de qualquer forma que não seja o acampamento, porque senão é trekking. E trilha é o percurso que a gente vai percorrer.
E no Brasil, acostumou-se dizer, ó, vamos fazer uma trilha, né? E tá tudo bem. Fazer uma trilha pode ser um significado de fazer uma caminhada ou de fazer um trekking, mas existe essa diferenciação entre hiking e trekking em relação ao acampamento. E essa confusão em relação a nomenclaturas não é uma exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, não se fala muito de trekking. Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai ver que lá fala-se muito mais de hiking e backpacking, que seria algo similar ao mochilão que a gente conhece bastante aqui no Brasil. Já na Europa, existe uma definição bem clara, próxima do que eu falei, em relação a essa diferenciação de hiking e trekking. E se algum professor de inglês estiver assistindo esse vídeo, beleza, eu falei trekking, mas eu sei, é trekking. E quais são os motivos que levaram a esse aumento no número de praticantes de atividades outdoor no Brasil, ou seja, de pessoas visitando unidades de conservação federais, como eu apresentei no começo desse vídeo? O primeiro deles, eu acredito que seja a chegada de grandes lojas trazendo equipamentos que antes eram menos acessíveis. Eu tenho equipamento que eu comprava na década de 90 nas lojas de pesca. Então a minha primeira barraca, que foi uma barraca da Náutica, eu comprei numa loja de pesca. Esse saco de dormir eu comprei numa outra loja que era uma casa do fazendeiro. Hoje nós temos a Decathlon, por exemplo. Então a Decathlon é uma das lojas responsáveis pelo aumento no número de praticantes de atividades ao ar livre, porque até então você não tinha muitas opções de onde comprar esses equipamentos. E coincidentemente, se você reparou na curva que eu apresentei hoje, de 2001, eu trouxe dados de 2000 até 2022 e a Decathlon chega bem em 2001, ou seja, ela acompanhou, né? Ou talvez ela tenha impulsionado esse aumento no número de pessoas praticando atividades ao ar livre. Um outro motivo pelo qual eu acredito que aumentou o número de pessoas praticando atividades ao ar livre foi a própria internet, porque ela deixou mais acessível as informações em relação às belezas naturais que nós temos aqui no Brasil, seja cachoeira, seja montanha, seja floresta, sejam parques. Essa informação ficou mais acessível, então também acompanha no começo do século atual o aumento do uso da internet e o acesso à informação para que as pessoas pudessem saber o que é o trekking, equipamento que se usa, quais os locais acessíveis para essa prática. Então esse é um outro motivo que eu acredito que impulsionou esse aumento no número de praticantes de atividades ao ar livre. E em complemento, importante dizer também que existem trilhas para todos os gostos e para todos os bolsos, seja uma trilha até uma cachoeira, a trilha dentro de um parque, a trilha dentro de uma praia, a trilha mais perto da sua casa ou mais distante, enfim, tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Um outro motivo que eu acredito também que levou as pessoas e que está levando as pessoas a buscarem mais esse tipo de atividade é a quebra da rotina, é buscar por uma forma de reduzir o estresse, de reduzir a ansiedade, de quebrar a sua rotina da semana. Então, acho que esses são fatores que também estão levando cada vez mais pessoas a quererem, a buscarem esse contato com a natureza. O trekking é considerado por muitas pessoas um esporte de aventura, mas muito mais do que um esporte, na minha humilde opinião, o trekking é um estilo de vida que traz benefícios para a sua saúde física, para a sua saúde mental, além de proporcionar a sua integração com a natureza, algo que principalmente nos centros urbanos vem se perdendo cada vez mais com o passar dos anos. E praticando o trekking desde 1988, eu posso afirmar que muitas pessoas não estão se beneficiando dessa prática tão saudável por conta de visões distorcidas, por conta de medo, enfim. Existem várias objeções em relação ao trekking por falta de conhecimento. E eu vou indicar aqui para você um vídeo que eu gravei na semana passada e é onde eu desmistifico alguns dos mitos em relação à prática do trekking. Eu realmente desejo, a cada novo vídeo, estimular novas pessoas a praticarem atividades ao ar livre, como é o caso do trekking. Então, se você quer conhecer novas cachoeiras, novas paisagens, fazer novas conexões sociais e fazer parte da estatística que não para de crescer no Brasil, que é a dos praticantes de atividade ao ar livre, eu vou deixar para você na descrição desse vídeo e no card final um vídeo para que você possa planejar a sua primeira aventura no trekking. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.